O primeiro dia do segundo ano no Apex College pairava sobre Leonardo Alves, como a persistente neblina londrina. Atravessou os portões imponentes de ferro forjado, sentindo o peso do nome da escola, um pináculo de excelência acadêmica e privilégio social aninhado no frondoso bairro de Hampstead. Léo, no entanto, sentia-se mais como um seixo na base da montanha do que perto do seu cume. Observava a ostentação discreta, mas omnipresente. Os blazers impecáveis, que pareciam custar mais do que o seu subsídio mensal, os carros de luxo que deixavam os alunos à porta, as conversas despreocupadas sobre férias em instâncias de esqui suíças ou retiros de yoga em Bali. Tentava encolher-se dentro do seu próprio blazer, um modelo mais simples, esforçando-se por ser invisível. A sua paixão, o seu refúgio, era a física. Um universo de leis lógicas e elegância matemática, tão distante do caos imprevisível das interações sociais adolescentes. Jamal Pereira da Silva, por outro lado, não precisava de se esforçar para ser notado. Ele era o sol em torno do qual muitos planetas menores do Apex College pareciam orbitar. Alto, atlético, com um sorriso que podia encantar professores e desarmar pais, Jamal exalava uma confiança que Léo só podia sonhar em possuir. Era o capitão da equipa de rugby, filho do influente Sr. Pereira da Silva, um magnata das telecomunicações cujas generosas doações à escola eram assunto de muitas conversas discretas. Léo já tinha sentido o olhar de Jamal pousar sobre si algumas vezes, um olhar rápido, quase desdenhoso, que ele tentava diligentemente ignorar. O incidente que quebraria a frágil paz de Léo aconteceu perto dos cacifos, num corredor movimentado antes da primeira aula. Léo, absorto a tentar organizar os seus livros e o seu tablet, um modelo mais antigo, um presente orgulhoso dos seus pais pelo seu excelente desempenho no GCSE, não deu pela aproximação ruidosa de Jamal e do seu séquito. Habitual, Caleb Santos e Aisha Lima. Léo, absorto a tentar organizar os seus livros e o seu tablet, um modelo mais antigo, um presente orgulhoso dos seus pais pelo seu excelente desempenho no GCSE, não deu pela aproximação ruidosa de Jamal e do seu séquito. Jamal, talvez irritado por não ser o centro das atenções de todos, ou simplesmente por Léo estar no seu caminho, esbarrou violentamente no rapaz mais pequeno. Os livros espalharam-se pelo chão polido e, com um estalido doentio, o tablet de Léo aterrou de ecrã para baixo. O vidro estilhaçou-se numa teia de aranha cruel. Jamal riu, um som desprovido de qualquer humor genuíno. Ups, foi sem querer, Playboy, disse ele, a sua voz a pingar sarcasmo. Vê lá se compras um novo ou pede ao papai e à mamã para fazerem mais um esforçozinho. Caleb e Aisha juntaram-se ao coro de escárnio, os seus risos ecoando pelo corredor. Léo ficou ali, paralisado, o rosto a arder com uma mistura de humilhação e uma raiva impotente que lhe subia pela garganta como bilis. O ecrã partido do seu tablet parecia um espelho da sua própria vulnerabilidade estilhaçada. O que se seguiu foi uma descida lenta e sistemática ao inferno pessoal de Léo. O bullying tornou-se uma rotina insidiosa. Jamal, com uma criatividade cruel, inventou alcunhas. Branco azarado, nerd pálido, fantasma da física. As provocações eram constantes, tanto nas aulas. Comentários depreciativos murmurados suficientemente alto para Léo ouvir, mas subtis o suficiente para que os professores, muitas vezes distraídos ou talvez intimidados pela aura de Jamal, ignorassem ou não percebessem, como nos intervalos. Léo era sistematicamente excluído de jogos de futebol improvisados no pátio. A sua marmita, preparada com cuidado pela mãe, era alvo de piadas sobre comida de pobre. O cyberbullying era talvez o mais pernicioso. Aisha Lima, com a sua habilidade para a intriga social, criou um perfil falso numa popular rede social entre os alunos do Apex, usando uma foto desfocada de Léo e legendas que o ridicularizavam. Caleb Santos, o braço forte de Jamal, era perito em editar fotos, colocando o rosto de Léo em corpos de animais ou em situações humilhantes, que depois circulavam em grupos privados de WhatsApp. Léo via o seu nome associado a boatos cruéis, a piadas internas das quais ele era sempre o alvo. Sentia os olhares e os risos abafados quando passava, cada um deles uma pequena agulha a picar a sua já frágil autoestima. Pequenos atos de vandalismo tornaram-se comuns. O seu cacifo aparecia regularmente pichado com insultos. Os seus cadernos eram acidentalmente molhados com sumo ou café. Léo tentou todas as estratégias que conseguia conceber. Primeiro, o isolamento. Almoçava sozinho na biblioteca, enterrava-se nos seus livros de física, tentando criar uma fortaleza impenetrável. Depois, a evitação.
Memorizava os horários de Jamal, mudava de caminho pelos corredores, chegava mais cedo às aulas para não se cruzar com o grupo. Tentou até, num momento de desespero particularmente agudo, uma tática de agradar, oferecendo-se para ajudar Jamal com um trabalho de matemática complicado. Jamal aceitou a ajuda, copiou descaradamente as respostas de Léo e depois ridicularizou-o em frente à turma por ser um lambe-botas. Cada tentativa falhada era mais um prego no caixão da sua esperança. O seu rendimento escolar, antes exemplar, começou a vacilar. As equações que antes dançavam na sua mente com clareza cristalina agora pareciam turvas e distantes. A ansiedade tornou-se a sua companheira constante, um nó apertado no estômago, e as noites eram frequentemente preenchidas por uma insônia agitada, onde os rostos trocistas de Jamal, Caleb e Aisha se revezavam nos seus pensamentos. Sofia Mendes Oliveira era uma anomalia no Apex College. Bolsista, vinda de uma zona menos abastada de Londres, a sua presença na escola era um testemunho da sua brilhante inteligência e determinação férrea. Observadora por natureza, com um sentido de justiça apurado, ela não demorou a perceber o sofrimento silencioso de Léo. Ela própria já tinha sentido o peso do classismo velado de Jamal e do seu círculo, os comentários disfarçados sobre o seu sotaque subtilmente diferente ou a ausência de marcas de luxo no seu vestuário. Via em Léo um reflexo da sua própria luta, embora de natureza diferente. O catalisador para a sua intervenção aconteceu numa tarde chuvosa na cantina. Léo, sentado sozinho a um canto, tentava comer rapidamente o seu almoço. Jamal, passando com a sua bandeja, tropeçou de forma teatral, derramando um copo de sumo de laranja sobre Léo e os seus livros. "Oh, desculpa lá, fantasminha", disse Jamal com um sorriso falso, enquanto Caleb e Aisha se desfaziam em gargalhadas. "Parece que estás sempre no sítio errado à hora errada." Léo, encharcado e humilhado, apenas conseguiu baixar a cabeça. Foi nesse momento que Sofia se aproximou. Com uma calma desafiadora, pegou em alguns guardanapos e começou a ajudar Léo a limpar a confusão, ignorando os olhares trocistas do grupo de Jamal. "Não lhes deis esse gostinho", murmurou Sofia, suficientemente baixo para que apenas Léo ouvisse. Quando Jamal e os seus seguidores se afastaram, ainda a rir, Sofia sentou-se em frente a Léo. "Ele é um idiota", disse ela, sem rodeios. Léo, surpreendido pela bondade inesperada, apenas conseguiu anuir com a cabeça. Partilharam um silêncio constrangido por momentos antes de Sofia começar a falar sobre as suas próprias experiências, a forma como o privilégio no Apex muitas vezes se traduzia em arrogância. Léo, pela primeira vez em meses, sentiu um vislumbre de compreensão de que não estava completamente sozinho na sua miséria. Sofia, com a sua inteligência pragmática e espírito combativo, sugeriu que Léo não podia continuar a sofrer em silêncio. "Sabes, Léo", disse ela, com um olhar perspicaz, "se ele te derruba constantemente é porque, de alguma forma, ele te vê como uma ameaça, por mais que tente ser invisível. Talvez a tua inteligência o incomode. Pessoas como Jamal não suportam aquilo que não conseguem controlar ou que os faz sentir inferiores." As palavras de Sofia, embora duras, acenderam uma pequena faísca de resistência em Léo. Começaram ali mesmo na cantina barulhenta, a traçar os primeiros esboços de um plano, a semear as sementes da resistência. Current Part Characters 293, Total Characters 770. Encorajado pela presença firme e pela lógica incisiva de Sofia, Léo começou a metamorfosear-se de vítima passiva em arquivista meticuloso da sua própria aprovação. A física ensinara-lhe a importância da observação e da recolha de dados, e ele aplicou esses princípios à sua situação. Com o telemóvel discretamente posicionado no bolso do blazer, começou a gravar conversas, capturando os insultos sibilantes de Jamal, as risadas cruéis de Caleb e Aisha. Tornou-se perito em tirar capturas de ecrã das mensagens abusivas nos grupos de WhatsApp e das publicações humilhantes no perfil falso antes que fossem apagadas. Fotografava cada novo grafito no seu cacifo, cada página rasgada dos seus livros, cada pequeno ato de vandalismo que antes apenas suportava em silêncio. Sofia era a estratega. Ajudava Léo a organizar o material digital, criando pastas encriptadas, nomeando ficheiros com datas e descrições precisas. Era ela quem o lembrava de fazer cópias de segurança. Com uma cautela de investigadora, Sofia também começou a sondar outros alunos, aqueles que pairavam na periferia do círculo de Jamal, ou aqueles que ela suspeitava terem sido também vítimas silenciosas.
A maioria recuava, o medo de Jamal era uma força palpável nos corredores do Apex. Mas alguns, os mais corajosos ou os mais fartos, partilhavam histórias anônimas, fragmentos de experiências que corroboravam o padrão de abuso de Jamal. Houve momentos de profundo desânimo. Numa noite particularmente sombria, após um dia em que Jamal tinha espalhado um boato particularmente vil sobre a família de Léo, ele esteve prestes a apagar todos os ficheiros, a render-se à exaustão. "Não vale a pena, Sofia", disse ele, a voz embargada. "Ele é demasiado poderoso. O pai dele, a escola nunca fará nada." Sofia, no entanto, manteve-se firme. "Léo", disse ela, a sua voz calma, mas cheia de convicção, "é exatamente por isso que temos de continuar. Se não o fizermos, quem o fará? Lembra-te do porquê de estarmos a fazer isto. Não é só por ti. É por todos os que ele já magoou e por todos os que ele ainda pode magoar se ninguém o parar." As suas palavras, como um farol na escuridão, reacenderam a determinação vacilante de Léo. A primeira tentativa de levar o caso às autoridades da escola, no entanto, foi um balde de água fria. Léo, acompanhado por Sofia, que insistiu em ir como testemunha e apoio moral, marcou uma reunião com o Sr. Antunes, um dos coordenadores pedagógicos. Apresentaram uma amostra das provas, algumas gravações de áudio, capturas de ecrã. O Sr. Antunes, um homem de meia idade com um ar perpetuamente cansado, ouviu com uma expressão de crescente desconforto. Quando terminaram, ele suspirou, ajeitou os óculos na ponta do nariz e disse, num tom paternalista, que fez o estômago de Léo revirar: "Léo, Sofia, aprecio que tenham vindo falar comigo. Mas sabem, o Jamal é um líder nato, um rapaz popular, talvez um pouco intenso às vezes. Léo, tens de tentar ser mais resiliente, talvez evitar situações que o possam provocar." Mencionou, quase de passagem, a generosidade contínua da família Pereira da Silva para com as iniciativas do Apex. A mensagem implícita era clara. Saíram da sala do coordenador com um sentimento amargo de frustração e revolta. A instituição, que deveria protegê-los, parecia mais interessada em proteger um dos seus benfeitores. Jamal, de alguma forma que Léo e Sofia nunca descobriram. Talvez o Sr. Antunes tivesse feito um comentário descuidado, ou talvez a rede de informadores de Jamal fosse mais extensa do que imaginavam, ficou a saber da tentativa de denúncia. A retaliação não tardou e foi particularmente cruel, desenhada para atingir Léo onde mais lhe doía. Léo tinha passado as últimas semanas a trabalhar arduamente num projeto de física para a Feira de Ciências anual da escola. Era um modelo complexo de um acelerador de partículas em miniatura, construído com peças meticulosamente montadas, fios cuidadosamente soldados, um testemunho da sua paixão e dedicação. Estava quase concluído e Léo sentia um raro orgulho no seu trabalho. Numa tarde, ao entrar no laboratório de física para os retoques finais, encontrou o seu projeto destruído. Não fora um acidente. As peças estavam deliberadamente partidas, os fios arrancados, a estrutura esmagada. Ao lado, rabiscado num pedaço de papel com a caligrafia inconfundível de Caleb, estava um único insulto: nerd quebrado. Léo sentiu o chão fugir-lhe dos pés. Aquele projeto era mais do que apenas uma nota. Era o seu santuário, a sua forma de expressar a beleza e a ordem que tanto apreciava. Vê-lo reduzido a destroços foi como um soco no estômago. As lágrimas que ele tinha conseguido reprimir durante tanto tempo brotaram-lhe dos olhos, quentes e amargas. A tristeza inicial deu lugar a uma onda de raiva fria e cristalina. Aquilo não era mais sobre evitar problemas ou sobreviver. Aquilo era sobre justiça. Aquele ato de vandalismo gratuito foi o ponto de ruptura emocional para Léo. Já não havia recuo possível. Ele passou dos limites, Sofia, disse Léo nessa noite, a voz tensa, mas com uma nova e sombria determinação. Já não tenho medo, só quero que ele pague pelo que fez. Sofia, vendo a mudança no amigo, sentiu uma mistura de preocupação e admiração. Sabia que o caminho à frente seria ainda mais difícil, mas também sabia que Léo tinha finalmente encontrado a força para lutar a sério. Perceberam que precisavam de uma abordagem mais drástica, mais direta. O Sr. Antunes era um beco sem saída. O alvo teria de ser a autoridade máxima do Apex College, a diretora Helena Guzmão Moura. Sofia, com a sua habitual clareza estratégica, começou a redigir um e-mail formal, solicitando uma reunião urgente. Anexariam não apenas uma amostra, mas o dossiê completo de provas, organizado de forma cronológica e irrefutável. Era uma jogada arriscada. Se falhasse, as consequências poderiam ser ainda piores.
Mas desta vez, Léo estava pronto para arriscar. A imagem do seu projeto de física destruído ardia na sua mente, alimentando a sua recém-descoberta coragem. A diretora Helena Guzmão Moura era uma figura imponente no Apex College. Com uma carreira de décadas na educação de elite, ela governava a escola com uma mistura de charme disciplinado e uma astúcia política apurada. A sua principal preocupação, muitos sussurravam, era a imaculada reputação do Apex. O e-mail de Sofia, formal e surpreendentemente bem articulado para uma aluna do secundário, anexando um ficheiro PDF intitulado Dossiê Confidencial, Comportamento Abusivo de Aluno, não pôde ser ignorado. A diretora, inicialmente inclinada a delegar o assunto ao Sr. Antunes, sentiu um arrepio de apreensão ao folhear as primeiras páginas do documento. As provas eram perturbadoramente detalhadas. Concedeu a reunião, marcada para o final do dia seguinte no seu gabinete austero, com vista para os campos de rugby perfeitamente aparados da escola. Léo sentia o coração a bater descontroladamente contra as costelas enquanto ele e Sofia esperavam do lado de fora do gabinete. Sofia, embora também tensa, transmitia uma calma exterior que o ajudava a ancorar-se. Quando a porta se abriu e a secretária da diretora os convidou a entrar, Léo respirou fundo. A diretora Moura recebeu-os com um sorriso profissional, mas os seus olhos eram perscrutadores. Sentem-se, por favor, Leonardo, Sofia. Léo, com a voz a tremer ligeiramente no início, começou a expor o historial de abusos, desde o incidente do tablet até à destruição do seu projeto de física. Sofia intervinha pontualmente, apresentando as provas digitais num tablet que trouxera, as gravações de áudio, as capturas de ecrã, as fotografias. A diretora ouvia em silêncio, a sua expressão tornando-se progressivamente mais séria. O verniz de afabilidade começou a estalar, revelando uma preocupação genuína. Ou talvez, Léo pensou cinicamente, o medo de um escândalo. Quando Léo terminou, um silêncio pesado pairou na sala. A diretora Moura tamborilou com os dedos na sua secretária de mogno. Isto é muito grave, disse ela finalmente. Preciso de tempo para analisar este material com mais detalhe e preciso de ouvir o outro lado. Informou-os que convocaria Jamal e os seus pais para uma reunião no dia seguinte. Léo e Sofia saíram do gabinete com um misto de esperança e ansiedade. Tinham plantado a semente. Restava saber se ela iria germinar justiça ou apenas mais problemas. A reunião do dia seguinte foi ainda mais tensa. Léo e Sofia estavam presentes, a pedido da diretora, tal como Jamal, e para surpresa de todos, não apenas o Sr. Pereira da Silva, mas também a sua esposa, a Sra. Pereira da Silva, uma mulher elegantemente vestida com um ar visivelmente preocupado. Jamal entrou com a sua habitual arrogância, mas o seu sorriso vacilou ao ver Léo e Sofia sentados em frente à diretora. O Sr. Pereira da Silva, um homem corpulento com um ar de quem está habituado a dar ordens, começou por tentar minimizar a situação. Diretora Moura, tenho a certeza de que isto não passa de um mal-entendido entre rapazes. O meu Jamal tem um espírito competitivo. Talvez seja um pouco exuberante, mas não é malicioso. Jamal negou tudo veementemente, tentando descredibilizar Léo. Ele é um esquisito. Diretora, sempre a olhar para toda a gente de lado. Tem inveja porque eu sou popular e ele não tem amigos. A sua voz era alta, confiante, mas havia um brilho de pânico nos seus olhos que Léo nunca tinha visto antes. O Sr. Pereira da Silva interveio novamente, falando sobre sensibilidade excessiva e a importância vital da reputação do Apex, numa tentativa mal disfarçada de exercer pressão. Foi nesse momento que Léo encontrou a sua voz. Uma calma inesperada apoderou-se dele. Olhou diretamente para Jamal, depois para os seus pais e para a diretora. Com todo o respeito, Sr. Pereira da Silva, isto não é um mal-entendido, disse Léo, a sua voz surpreendentemente firme. E não é sobre popularidade ou inveja. Virou-se para Jamal. Tu não me conheces, Jamal. Não sabes nada sobre mim, sobre a minha família, sobre o que eu sinto. Mas eu sei o que tu fizeste. E não foi coisa de adolescente. Foi crueldade deliberada. Foi bullying. E está tudo aqui. Ele apontou para a cópia impressa do dossiê sobre a mesa da diretora. Sofia interveio com a sua habitual precisão. Diretora Moura, para além do que o Léo já apresentou, temos também um testemunho áudio anónimo de outro aluno que descreve um padrão de comportamento semelhante por parte de Jamal. E estamos dispostos a obter mais, se necessário. A Sra. Pereira da Silva, que até então se mantivera em silêncio, levou a mão à boca, os olhos fixos no filho, com uma expressão de choque e desilusão.
Parecia genuinamente abalada com algumas das revelações, especialmente as descrições do cyberbullying e do vandalismo. A diretora Helena, percebendo a gravidade da situação e o potencial explosivo de um escândalo público, se não agisse de forma decisiva, assumiu uma postura mais incisiva. A sua expressão tornou-se severa. Sr. Israel Pereira da Silva, Jamal, disse ela, a voz cortante. As provas apresentadas são extensas e profundamente perturbadoras. O Apex College tem uma política de tolerância zero em relação ao bullying. Vou pedir a Leonardo e Sofia que nos deem licença por um momento. Preciso de falar com vocês em privado. Léo e Sofia saíram para o corredor, o coração de Léo ainda a mil. Não sabiam o que esperar. Minutos que pareceram horas passaram. Finalmente a porta abriu-se e a diretora chamou-os de volta. O ambiente na sala era glacial. Jamal estava de cabeça baixa, o rosto pálido. O Sr. Pereira da Silva parecia furioso, mas contido. A Sra. Pereira da Silva chorava silenciosamente. A diretora Moura respirou fundo. Após cuidadosa consideração e uma conversa franca com Jamal e os seus pais, começou ela, o colégio decidiu que Jamal Pereira da Silva será suspenso do Apex College pelo resto do semestre letivo. O anúncio caiu na sala como uma bomba. Léo prendeu a respiração. Ele perderá o seu posto como capitão da equipa de rugby e todos os outros privilégios associados a atividades extracurriculares. Como condição para um eventual retorno no próximo ano letivo, será obrigatório que Jamal frequente sessões de terapia comportamental e apresente relatórios regulares do seu progresso. Além disso, ele deverá escrever uma carta formal de desculpas a Leonardo Alves. A diretora continuou, detalhando as sanções para Caleb Santos e Aisha Lima, suspensões mais curtas de uma semana e advertências severas registradas nos seus processos acadêmicos. Eles também teriam de participar em workshops sobre comportamento respeitoso e cyberbullying. Jamal levantou a cabeça bruscamente, os olhos a faiscar de raiva e incredulidade. Isto é ridículo. Não podem fazer isto, gritou ele, a sua fachada de arrogância a estilhaçar-se. O Sr. Pereira da Silva interveio, a voz tensa. Diretora, com certeza podemos encontrar uma solução menos drástica. Uma suspensão desta magnitude irá prejudicar o futuro do meu filho. A diretora Moura manteve-se firme. Sr. Pereira da Silva, a decisão está tomada. As ações de Jamal foram graves e tiveram um impacto significativo num colega. O Apex College preza pela segurança e bem-estar de todos os seus alunos. Esta é a nossa posição final. Jamal saiu da sala furioso, batendo a porta atrás de si, sem um pingo de remorso aparente, talvez lançando um último olhar carregado de ódio na direção de Léo. Os seus pais seguiram-no, visivelmente abalados, especialmente a mãe, que parecia genuinamente envergonhada. Léo sentiu um turbilhão de emoções, exaustão, um imenso alívio, um sentimento de justiça finalmente alcançada, mas também um vazio inesperado. A vitória tinha um sabor agridoce. Sofia colocou discretamente uma mão no seu ombro, um gesto de apoio silencioso que significou o mundo para ele. Agradeceram à diretora Moura, que pela primeira vez lhes ofereceu um sorriso que parecia genuíno, embora cansado. Vocês foram muito corajosos, Leonardo e Sofia. Fizeram a coisa certa. Nas semanas que se seguiram, o ambiente no Apex College mudou subtilmente. A ausência de Jamal era palpável. Alguns dos seus antigos seguidores pareciam perdidos, outros tentavam apressadamente distanciar-se do seu legado tóxico. Houve um respeito renovado, embora tácito, por Léo. Já não era o nerd pálido ou o fantasma da física, mas simplesmente Léo, o rapaz quieto que tinha ousado enfrentar o rei da escola e vencido. Ele continuava a ser o mesmo rapaz introvertido de antes, mas algo dentro dele tinha mudado. Havia uma nova firmeza na sua postura, uma calma recém-descoberta nos seus olhos. A sua amizade com Sofia aprofundou-se, cimentada pela batalha que tinham travado juntos. Encontravam-se regularmente na biblioteca ou no laboratório de física, não apenas para estudar, mas para conversar, para partilhar piadas, para simplesmente desfrutar da companhia um do outro. Current Part Characters 2.996, Total Characters 2.958. Léo voltou a encontrar prazer nos seus estudos, especialmente na física. As equações voltaram a dançar com clareza na sua mente, e ele mergulhou de cabeça num novo projeto para a Feira de Ciências, desta vez com a colaboração entusiasta de Sofia. Era um estudo sobre a refração da luz em diferentes meios, inspirado talvez pela forma como a verdade tinha finalmente vindo à tona no Apex.
A carta de desculpas de Jamal chegou uma semana depois, entregue pelo correio interno da escola. Era formal, concisa, e Léo suspeitava que tinha sido escrita sob coação, talvez até ditada. Não havia qualquer sinal de arrependimento genuíno nas palavras cuidadosamente escolhidas. Léo leu-a, dobrou-a e guardou-a numa gaveta. Não precisava dela. A sua validação não viria de Jamal, mas da sua própria resiliência e da amizade inabalável de Sofia. Meses depois, no início do novo semestre, o Apex College parecia um lugar diferente para Léo. Mais leve, menos ameaçador. Ele já não andava curvado, já não perscrutava os corredores com receio. Numa tarde, enquanto se dirigia ao laboratório de física com Sofia, viu Jamal de relance. Ele tinha regressado à escola como previsto, mas era uma sombra do que fora. Mais discreto, mais isolado, o seu antigo séquito tinha-se dispersado. Os seus olhares cruzaram-se por um breve instante. Léo não sentiu medo, nem mesmo raiva. Apenas uma leve melancolia pela fealdade do que tinha acontecido, mas também um orgulho tranquilo pela sua própria jornada. Jamal desviou o olhar primeiro. No laboratório, enquanto ajustavam os prismas para o seu projeto, Léo e Sofia trocaram um sorriso cúmplice. O sol da tarde londrina, raro e precioso, entrava pela janela, criando pequenos arco-íris no pó em suspensão. Tinham enfrentado uma batalha difícil, uma batalha que muitos teriam considerado perdida antes mesmo de começar. As cicatrizes, Léo sabia, poderiam permanecer, subtis lembranças da escuridão que ele tinha atravessado. Mas tinham emergido mais fortes, mais unidos e com uma compreensão mais profunda da complexidade das relações humanas e da importância de lutar pelo que é certo. A luta pela dignidade, peça por peça, como a juíza Marshall teria dito noutra história, noutro contexto, mas com a mesma verdade universal, valer a pena. O futuro, tal como as infinitas possibilidades da física, estendia-se à sua frente, brilhante e cheio de promessas. O Apex College implementou, com alguma relutância inicial, mas crescente seriedade após o caso de Léo e Jamal, um programa anti-bullying mais robusto. Houve palestras, workshops para alunos e formação para professores. O Sr. Antunes foi discretamente transferido para uma função administrativa, com menos contacto direto com os alunos. A diretora Moura, embora ainda primariamente focada na imagem da instituição, parecia ter desenvolvido um respeito genuíno pela coragem de Léo e Sofia, e por vezes procurava a opinião de Sofia em conselhos de alunos sobre questões de bem-estar. A relação de Léo com os pais também se fortaleceu. Inicialmente, quando souberam de toda a extensão do bullying, ficaram horrorizados e sentiram-se culpados por não terem percebido antes. Mas o orgulho pela forma como Léo lidou com a situação, a sua coragem em denunciar e a sua resiliência superou qualquer outro sentimento. O sacrifício que faziam para o manter no Apex College ganhou um novo significado. Não era apenas sobre excelência académica, mas sobre formar carácter. Jamal Pereira da Silva nunca recuperou totalmente o seu antigo estatuto. A mancha no seu registro e na sua reputação era indelével. Alguns diziam que ele se tornara mais reflexivo, outros que apenas aprendera a ser mais subtil na sua arrogância. A terapia comportamental, segundo os boatos, era um processo lento e difícil. O seu pai, o Sr. Pereira da Silva, embora inicialmente furioso com a escola, acabou por reconhecer, talvez influenciado pela sua esposa, que o filho precisava de ajuda e que a impunidade não lhe faria bem a longo prazo. As suas doações ao Apex continuaram, mas com menos ostentação.